Saudações enxadristas amadores, tudo bom? Antonioni Tavares aqui para mais um vídeo. Hoje eu trago um review de uma partida que eu realizei um pouco antes com esse alemão aí, o Guiamat 3. Cara, essa partida foi muito legal, foi muito pedagógica, porque ela, eu creio que ela ensinou tanto uma lição para ele quanto para mim. Para ele, definitivamente foi a prudência, a exercer a prudência enquanto você joga xadrez. Vocês verão que o estilo dele foi bastante agressivo o jogo inteiro. E ele cometeu um erro crasso no xadrez, que é o não desenvolvimento das peças. Quando a gente fala peça, a gente se refere a torre, cavalo, bispo, eventualmente a dama, e essas são as peças. E os peões, elas são peças, sei lá, de segunda categoria, digamos assim. Tá? Elas não são chamadas como peças pelos grandes enxadristas. O fato é, se você não desenvolve as suas peças de maior relevância, você perde o controle do tabuleiro, do centro, principalmente do centro do tabuleiro. Isso é um erro fatal. E esse erro custou muito caro ao Gui. Eu acho que ele poderia, desde o início, ter adotado uma estratégia mais prudente, mais conservadora. Vocês verão que ele se utilizou excessivamente da dama, enquanto eu busquei a todo momento neutralizar os ataques dele, me protegendo, mas ao mesmo tempo desenvolvendo as minhas peças. Foi uma partida complicada, um pouco complexa, pelo menos no meu nível, no meu rating. Vocês sabem, eu sou amador, essa é a razão do canal. Eu quero desenvolver as minhas habilidades enquanto enxadrista. Espero que vocês também as desenvolvam e a gente aprenda junto. Eu acho que os grandes mestres, eles têm um pouco de ego. Eles ficam jogando, sempre buscando a partida perfeita, não expõem os seus erros, buscam muito falar sobre os tipos de jogada, a siciliana, a holandesa, espanhola, Juan não sei das quantas. Cara, eu acho que o lance é você traduzir aquele jogo de uma forma mais compreensível para o grande público. Não adianta você falar apenas para quem quer te ouvir. Você tem que, na verdade, o papel da comunicação é chamar outras pessoas que não estão despertas para aquele tema a incorporarem aquilo nas suas vidas. Então, eu acho que a proposta do canal é justamente essa. Inclusive, já fica aqui o convite, tá? Se inscreva, faça a subscrição aqui no canal, ative as notificações, o sininho. E todas as semanas eu vou tentar fazer no mínimo 2, 3 vídeos com resolução de problemas, análise de partidas que eu executei, análise de partidas no futuro de outros grandes jogadores, né, grandes mestres, e principalmente eu vou buscar também entrevistar essa galera que está aí na cena do xadrez brasileiro, tá? E até internacional também, se no futuro o canal tiver um grande êxito. E para isso você é fundamental. Tá certo? Eu conto com a sua colaboração. Basta se inscrever, basta dar curtida, não paga absolutamente nada. O meu objetivo aqui no site jamais será financeiro, não vou fazer curso, não vou fazer nada disso. Mesmo que um dia eu me torne, sabe, poxa, o jogador. Não é a minha atividade é outra, isso aqui para mim é diversão, é lazer, tá bom? Então, curte aí, eu espero que você goste. Vamos começar aqui a partida. Primeiro lance, as brancas, óbvio, as brancas sempre saem, se você ainda não sabe. Você está chegando aqui de paraquedas no jogo do xadrez. A minha primeiro lance foi E4, então o xadrez ele tem 8 por 8, então são 64 lacunas dessas, né? Para você jogar as peças. Então a minha primeira jogada foi E4. Ele jogou o padrão, né? E5, normal. É uma jogada bastante padrão, uma jogada de livro, essa defesa, impede o avanço do peão do branco. Eu iniciei um desenvolvimento com o bispo, cruzando ali a linha de F2, né, F7, para atacar diretamente ali o cavalo. É uma posição também de livro, é bastante recomendada.
é uma posição de ataque, mas também você não está completamente desprotegido. Você se mantém protegido conforme vocês verão. E aí ele já vem completamente agressivo, coloca a dama, né, na posição H4 e ele nesse momento aqui eu acho que ele já comete um erro, tá? Porque aqui ele não tem proteção alguma. Pera aí. Opa, volta. Pera aí. Aqui, pronto. Eu resolvo, ao invés de simplesmente me defender e perder uma peça, eu resolvo atacá-lo, porque surge aqui uma possibilidade, né, de cheque com o bispo em F7. Se eu cruzar essa diagonal, eu vou dar um cheque nele, a minha dama está protegendo, eu vou poder fazer um estragozinho. Ele defende com o cavalo. Então, nesse momento, se eu cruzar com o bispo, eu simplesmente depois vou perder para o rei dele. O rei dele vai pegar a minha peça e o cavalo impede com que eu faça o cheque coberto. Na sequência, eu ataquei a rainha dele. Ele sabiamente pegou o meu peão e expôs a dama dele nesse momento. Por que eu não poderia pegar a dama dele? Quer dizer, eu poderia, mas eu faria uma troca de peças porque o cavalo, logo na sequência, pegaria a minha dama. Então, não foi um trade-off que eu quis fazer nesse momento. Eu tinha outras possibilidades de defesa. Eu simplesmente trouxe o bispo para proteger o meu rei, porque ele tinha me dado cheque. Na sequência, ele avança, adquire mais um peão, e isso foi uma jogada esperta da parte dele. E logo na sequência, ele poderia eventualmente pegar o meu bispo e me dar um checkmate, porque eu não teria escapatória. Então, a defesa que eu escolhi, eu poderia movimentar o rei. Não, não poderia movimentar o rei, porque seria cheque. Então, eu estou aqui numa posição delicadíssima. A única coisa que eu poderia fazer é avançar com o rei para a direita, para F1, para depois sair correndo, mas ele faria um estrago na minha linha defensiva. Então, nesse momento, eu o ataquei com a dama, porque a gente pode aqui realizar um trade-off. Ele pega a minha dama, depois eu pego a dama dele com o meu peão e tá tudo bem. Se ele não fizer, ele vai ter que sair dessa posição, e é justamente o que ele faz. Ele prefere ir para a dama E4, e aí de novo ele está ameaçando o meu bispo e novamente o meu rei, só que ele não tem nenhuma outra peça com cobertura da dama, então esse ataque dele, na verdade, no fim das contas, será infrutífero, e vocês percebem que ele não movimenta nenhuma outra peça ao longo do jogo. Na sequência, eu ataco a dama dele e protejo esse peão tanto com o bispo quanto com o cavalo. E aí ele se vê obrigado a recuar. Nesse momento, ele está atacando o meu cavalo, mas é um ataque inglório, porque logicamente a minha torre na sequência poderia pegar a dama dele. Eu novamente faço um ataque com o peão em G4. E aí a dama dele está completamente exposta agora, não tem muito para onde se movimentar. Ele faz um avanço sem sentido algum, foi uma jogada muito ruim essa daqui dele. Eu protejo com o cavalo, se ele eventualmente pegar o meu peão ali, a minha torre está protegendo. Não tem nenhuma jogada aqui efetiva da parte dele, ele se vê obrigado a sair da posição. Aí nesse momento eu tomo uma posição mais firme, avanço, pego a oportunidade, dou um cheque no rei dele, adquirindo aquele peão que estava em E5. Então eu movimento dama E5 e dou cheque. Aí nesse momento ele vai cometer um grande erro. Ele protege com o bispo e eu avanço com o meu cavalo atacando a rainha. Ele coloca o peão dele para atacar a minha dama e eu coloco a faca no pescoço dele para ele fazer o trade-off. Foi uma jogada arriscada da minha parte, eu poderia eventualmente perder essa dama, mas assim, eu vou na sequência pegar a dama dele, eu vou estar numa posição de jogo,
né, muito melhor, com minhas peças muito mais bem distribuídas. Eu já tenho avanços. A minha dama, a minha torre já está ali em H1, eu posso migrar ele para perto do rei e fazer o avanço. Na sequência, ele ataca o meu a minha, a minha dama com o bispo em bispo D7. Só que aí ele cometeu aqui o maior erro do jogo dele. Ele não poderia ter feito isso. Porque aí agora ele me dá a possibilidade de eu avançar para a torre. Foi justamente o que eu fiz. Nesse momento, ele tá ferrado. E outra coisa, se eu pegar aquele bispo ali, eu dou checkmate nele. Entendeu? Então ele tá ferrado aqui, nessa posição. Aí ele avança com, com o bispo para atacar a minha torre. E nesse momento eu dou um cheque nele. Aqui a minha rainha está completamente protegida. Eu dou um cheque e ainda abre a possibilidade de eu pegar a torre dele lá. Só que aí ele regressa com o bispo. Nesse momento eu não posso pegar esse bispo porque na sequência eu perco a rainha. O rei vai pegar a minha rainha. Não é uma boa jogada. Eu, só que nesse momento ele deixou a dama dele completamente descoberta. E a dama é a peça mais valiosa do tabuleiro. Eu, com o cavalo, pego a dama dele. Ele faz o trade-off com o cavalo e, novamente, eu protejo, faço um rock, essa jogada aqui se chama rock. Eu protejo o meu rei, coloco o meu rei numa posição mais segura. Ele se expõe com o cavalo. Aqui eu joguei errado. Aqui era para eu ter feito pegar a torre dele. Foi uma jogada errada minha aqui, com certeza, tá? Eu deveria ter pego a torre e ele perder mais uma peça. Mas vamos ver na sequência. Aí ele me ataca, tá vendo? Foi um erro meu. Eu tenho que regressar com a minha dama. Ele avança com o cavalo e aí ele comete um erro porque ele deixa o bispo ali. Quando eu pego o bispo em A4, avanço com a dama para A4, nesse momento eu estou dando um cheque nele. Então o cavalo dele, que estava mirando aqui o meu bispo, ele não consegue nesse momento, né? Ele estava mirando meu bispo em E2. Ele não consegue nesse momento mais capturar o meu bispo. Então ele tem que movimentar o rei ou proteger de alguma forma. Ele protege com a torre, querendo fazer o trade-off com o cavalo, né? Se eu pegar aqui agora, só que ele esquece que o meu bispo está na linha da diagonal. Então aqui foi um erro muito grave dele. E aí nesse momento eu dou mais um cheque nele. Ele protege com o cavalo e aqui eu faço a jogada mais espetacular da partida, que é o cheque com a torre. E nesse momento o adversário ele abandonou a partida, ok? Então vamos fazer aqui uma análise, um relatório da partida. Vocês vão ver qual foi o rating que o chess.com, o aplicativo que eu utilizo, ele qualificou. Ele qualificou eu com nível de precisão em 51.4. Grandes mestres vão ter níveis 90, 95, mas isso é um processo de desenvolvimento, né? Eu sou um enxadrista amador, eu estou em desenvolvimento, eu estudo, eu pratico todos os dias, resolvo problemas, como eu já falei em outro vídeo, que é a melhor forma de você aprender xadrez é resolver problemas propostos pelos aplicativos, e jogo para me divertir, para me deliciar, para aprender com os meus erros. Eu espero que você tenha gostado da partida. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, faça comentários aqui, vai ser muito bacana eu ter o seu feedback sobre a minha jogada, pode analisar os meus erros, pode sugerir jogadas alternativas, mas a proposta do canal é essa, é trazer jogos de um cara que está estudando, que está melhorando a cada dia e que quer se desenvolver no jogo de xadrez junto com você, tá bom? Até o próximo jogo, um abraço.